porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. O autor de Hebreus está dizendo que, olha, não existe diferença fundamental entre aquilo que foi pregado e prometido e ensinado ao povo judeu e para vocês agora. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e tem uma impressão errada que o judeu era salvo por cumprir a lei. Tinha os 10 mandamentos, tinha os 613 mandamentos, ordens que eram dados ali no Pentateuco, tinha rituais, sacrifícios, comportamentos, roupas, colheitas, sábados, ele obedecia tudo. Se ele fosse um crente bom, chuchu, beleza, está no céu. Se ele fosse um crente ruim, não ia, se deu mal. Agora não, hoje aí sim é pela fé, hoje aí sim é pela graça. O texto, por outro lado, diz que a nós foram anunciadas as boas novas, o termo evangelho, que fala diretamente sobre a obra de Cristo Jesus, exatamente como aconteceu com eles. O mesmo evangelho que você recebeu é o evangelho que eles receberam. Os judeus receberam o mesmo evangelho do que nós. Claro que hoje nós temos mais informação sobre esse evangelho, nós já temos a completude da obra realizada de Jesus na cruz, e nós temos fé em uma obra passada, algo que já aconteceu. Mas os judeus receberam o mesmo evangelho e eram salvos por uma fé em uma obra futura. Se nós hoje olhamos para trás e cremos que Jesus morreu em nosso lugar, antigamente os judeus olhavam para frente e criam que Jesus morreria no lugar deles. Por isso que eles tinham os rituais e os sacrifícios. Eles matavam animais para lembrar que viria o verdadeiro sacrifício que limparia eles de seus pecados. É o que a gente aprende, por exemplo, em Romanos capítulo 3, quando fala que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, falando sobre o Antigo Testamento. Matar cordeirinho, entregar sacrifícios de rolinhas, entregar bolos de farinha ao sacerdote, não perdoava o pecado. Não perdoava o pecado. Porque Deus deixou esses pecados todos impunes. Todo o Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento, os seus pecados estavam impunes. Eles eram criminosos sem sentença. Deus estava segurando a sentença. Você acha que a justiça brasileira demora? Deus demorou uns milhares de anos aí, segurando a sentença dos pecadores de Israel. Mas Deus não demorou muito tempo. Porque diz o texto que Jesus vem, ele mata o seu filho e deposita em Cristo não só os nossos pecados, mas todos os pecados daqueles que creram do povo de Israel. Para quê? Para que ele fosse justo e justificador daqueles que creem. É isso que diz Romanos 3. Para ser justo e justificador. Porque ele podia ser justificador sem ser justo. Eu já contei isso para vocês. Imagina que você pega alguém num crime, você leva o criminoso para a justiça, o juiz olha para o criminoso, diz: você é culpado, você é sem vergonha, você fez isso, fez aquilo, você tem que ser preso mesmo. Mas eu sou um juiz muito bonzinho, vou deixar você ir embora, está perdoado. Esse juiz não é justo. Esse juiz não é justo. Esse juiz é um criminoso. É mais bandido que o bandido que ele liberou. Ele deveria trazer a aplicação da justiça, e ele liberou o criminoso. Como é que Deus é diferente? Porque nós somos os criminosos aqui no caso. E Deus olha para a gente e diz: você está perdoado. Nós deveríamos queimar no inferno eternamente. Como é que Deus não é injusto em nos dar perdão? Como é que Deus não é ruim, mau em deixar a gente ir impune? Porque a gente não merece ir impune. E a resposta é a obra de Cristo Jesus. É Cristo ter sido aquele que foi morto em nosso lugar. Em Cristo ter sido o responsável por pagar o preço que eu e você deveríamos ter pago. O mesmo aconteceu com o povo judeu. E Deus foi justo e justificador ao depositar nos judeus em depositar em Cristo o pecado também do povo de Israel. Porque eles também receberam o evangelho que a gente recebeu. Eles não eram salvos por outra coisa, senão pelo mesmo evangelho. Mas os judeus não receberam a transformação interior do evangelho que a gente recebe. Existe uma continuidade entre a salvação no Antigo e no Novo Testamento. Algumas coisas são muito iguais, mas há também uma descontinuidade, algumas coisas são diferentes. Ele vai dizer aqui: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. A mensagem era a mesma,
A diferença é o efeito. O povo judeu ouviu a pregação do evangelho. E dentro do povo judeu haviam os crentes e os descrentes. A igreja é diferente. Todo aquele que é da igreja é crente e crê no evangelho. A diferença é o efeito desse evangelho naquele que ouve. Os judeus ouviram o evangelho, muitos ouviram sem fé. E porque ouviram sem fé, não foram unidos a essa mensagem do evangelho por meio da fé. Nós, por outro lado, uma vez que somos parte do povo de Deus, somos daqueles que ouviram a mensagem e foram unidos à mensagem por meio da fé. A fé é aquilo que dá liga entre o que foi dito e aquilo que é sentido. Você pode estar aqui ouvindo muitas coisas, você pode estar aqui ouvindo domingo após domingo a pregação do evangelho, ser exposto à exposição da escritura e morrer inutilmente nisso tudo. Porque aquilo que você ouve entra no ouvido, sai pelo outro. E sai pelo outro porque não houve algo que lhe unisse aquilo que foi pregado. E o que te une ao que é pregado é a fé. Ouvir sem ser unido à mensagem pela fé é algo completamente inútil, é perca de tempo. É perca de tempo. Você precisa de fé para receber aquilo que é dito. Os judeus ouviram o evangelho, mas não creram no evangelho. Ou seja, não perseveraram nesse evangelho, não continuaram vivendo essa vida no evangelho. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele disse. Os judeus ouviram essa pregação, ouviram o evangelho ser exposto, mas não creram, não foram unidos a isso através da fé, o coração foi incrédulo, perderam o descanso. Nós, porém, uma vez que somos crentes, entramos no descanso. Uma vez que você creu em Cristo Jesus, o descanso está entregue, esse descanso é seu.